Nova Manhã. Cérebro Forte, com Carla Tiepo. Nossa colunista Carla Tiepo é neurocientista, coordenadora de pós-graduação da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e empreendedora em neurociência aplicada. Hoje, ao vivo aqui com a gente, a Carla Tiepo vai falar sobre os cérebros e a construção da nossa individualidade. Carla, bom dia, tudo bem? Bom dia, Mauro, como vai? Bom dia a todos os ouvintes da Nova Brasil. É um prazer estar aqui ao vivo, muito bom a gente poder trocar ideias. Isso, trocar ideias. E como é que a gente analisa, sob o ponto de vista da neurociência, a construção da individualidade, Carla? Então, Mauro, desde que eu comecei a fazer divulgação científica, é comum eu precisar debater sobre uma pergunta que me fazem de forma muito repetida. As pessoas me digam assim, como é que os nossos cérebros podem estar relacionados com a forma com que eu me diferencio de todas as outras pessoas, se todos os cérebros parecem iguais, Até porque em um dos meus vídeos que foi mais assistido, eu faço uma afirmação que é um pouco provocativa mesmo, Eu digo assim, nós somos o nosso cérebro. E, obviamente, isso traz um grande incômodo, porque a gente pensar em toda a complexidade e a singularidade que tem em cada um de nós, e isso pode estar expresso assim em 1,5 kg de tecido, É uma coisa bastante, que geralmente, inclusive, é chamado de miolos, Então, se a gente tentar abordar essa perspectiva de um ponto de vista da nossa espiritualidade ou daquilo que parece transcender, pode parecer que essa afirmação não tenha muito sentido. Mas, sem a gente considerar essas complexidades de como nós entendemos a nossa espiritualidade, a forma como a gente compreende nossa presença na Terra, que isso é uma coisa muito acima do que a neurociência pode vir a analisar, é muito importante a gente entender que são as conexões cerebrais que conferem a nós essa perspectiva de sermos como somos, O primeiro elemento que confere para cada um de nós essa perspectiva mais singular é a nossa herança genética. Nos nossos genes, nós temos codificações para cada um dos elementos que são importantes no sistema nervoso. Então, nós codificamos as nossas sinapses, os receptores que ficam nas sinapses, a quantidade de neurotransmissores, e isso vai ser diferente para cada um de nós. Então, até mesmo já na barriga da mamãe, e ao nascimento, quando a criança nasce, a gente já percebe ali que tem uma identidade. E essa identidade muitas vezes é conferida pela percepção de que o indivíduo já tem algum traço de introversão, de extroversão, chora mais, chora menos. Isso pode estar relacionado à própria constituição genética desse cérebro, Um segundo elemento que é muito importante são as nossas vivências emocionais. Através da forma como nós vivenciamos cada uma das nossas experiências, nós vamos qualificando cada elemento com uma marcação emocional. Então, nós vamos qualificando coisas que a gente quer se aproximar, como o colo quente do cuidador, como o alimento, como o conforto, como a segurança, como estar sequinho para conseguir dormir, e daí nós vamos vivendo experiências cada vez mais complexas e qualificando aquilo que a gente quer que a gente viva novamente, marcando com valências emocionais positivas, e aquilo que a gente não quer viver, quer se afastar, que são as valências emocionais negativas. Durante os primeiros anos de vida, só isso é que realmente consegue conferir ao bebê a experiência e a capacidade dele de tomar alguma decisão a respeito do que ele quer viver, como é que ele quer vivenciar algumas situações. Mas já é algum drive de grande individualidade, porque cada um de nós passa por experiências muito singulares. Até mesmo irmãos gêmeos, nascidos da mesma barriga, com os mesmos pais, vivem experiências emocionais distintas. Então, isso confere um outro grau de singularidade, porque isso se codifica, se transfere em conexões cerebrais. E um terceiro elemento é como que cada uma dessas vivências vai construindo a nossa percepção do que significam as coisas do ponto de vista mais simbólico mesmo. Então, nós vamos qualificando as circunstâncias do ponto de vista semântico, dando nomes, estruturando, construindo um código ético, moral, um código de comportamento e também todas as nossas redes de intencionalidades.
que dizem respeito a tudo aquilo que a gente quer obter, alcançar, todos os nossos valores, todas as nossas crenças. Então, essas 3 camadas de complexidade, a camada genética, a camada emocional e a camada de significados, conferem ao ser humano sua singularidade, sua individualidade. E todas elas estão estruturadas no cérebro através de conexões que vão sendo feitas ao longo do desenvolvimento. Por isso, Mauro, é muito importante a gente ter em mente que cada uma das experiências que nossos filhos, que nossos netos, que as pessoas que convivem conosco têm conosco, são formas que nós temos de marcar as experiências e a vida das pessoas, gerando inclusive significados que podem vir a influenciar essas pessoas de forma muito contundente, especialmente se a relação que nós temos com essas pessoas são relações de intimidade, de vínculo, de familiaridade. É por isso que geralmente a terapia começa com aquela discussão sobre como é a sua relação com seus pais, dada a importância que a experiência de filiação, né, tem de impacto sobre essa construção de singularidade. E aí fica a dica para que a gente valorize cada um dos momentos que constroem nossas experiências, porque isso pode ser, inclusive, crucial para que a gente consiga ter destreza na vida, destreza nas nossas escolhas e aquilo que eu sempre falo, um cérebro realmente forte, com conexões que me amparem e garantam que esta minha singularidade não tem uma fragilidade adicional, porque as experiências que eu vivi, os significados que eu construí ou as expectativas que eu formei são muitas vezes desequilibradas em relação àquilo que eu desejo ou que eu construo justamente a partir da minha consciência. Tem uma camada de inconsciência que motiva muito, que estrutura muito a forma como a gente vive, como a gente se comporta, que precisa ser cuidada desde a barriga da mamãe, Mauro. Então, Carla, é exatamente aí esse ponto que eu ia chegar. Quer dizer, tudo isso que você está nos dizendo chama muita atenção para o cuidado que a gente precisa ter, a atenção que os pais, as famílias e também as políticas públicas precisam ter com a primeira infância, né? Logo o comecinho do desenvolvimento do ser humano, né? Porque aí, então, pelo que você está nos trazendo, né? Você falou da questão genética, mas você fala também de questões emocionais e questões de significados, principalmente essas duas questões ali, na primeira infância isso tem um peso enorme, né? Absurdo, Mauro. E olha só, até a primeira, hoje em dia, nós temos questionado a partir de um conceito de epigenética, que é como que o ambiente interage com a nossa expressão gênica, até a primeira pode ter influência do ambiente, da forma como os pais se relacionam com seus filhos. Eu digo cuidadores de uma forma geral, porque hoje as crianças também ficam muito tempo com os avós, com outros parentes e até mesmo na escola, nas creches, né? E uma política muito importante da neurociência aplicada à educação é o cuidado com a primeira infância, porque muitas vezes a gente negligencia essas experiências porque a criança não tem memória declarativa sobre elas. Ela não é capaz de falar que ela viveu essas experiências, mas essas experiências são cruciais para edificar as redes neurais que ficam por baixo de todas as outras, que poderiam ser assim, quem sabe, os alicerces dessa construção complexa que é a construção de um cérebro que vai atuar em um mundo complexo igualmente. Vamos voltar a esse assunto, porque ele é muito, muito importante para o nosso desenvolvimento como indivíduos e como sociedade também. Carla, obrigado por hoje, obrigado pela conversa, muito bom ter você ao vivo aqui com a gente. Quinta-feira que vem contamos com você mais uma vez. Estarei lá, um abração a todos e um bom dia. Obrigado, bom dia. São 6 horas e 20 minutos.